Paulo Musi fala pela primeira vez sobre caso Rodrigo Góes. E hoje o que eu faço, né, ou como eu me cuido, não é uma coisa que, sabe, interessa para as outras pessoas, interessa só para mim. E no final das contas, são pessoas que foram obliteradas não pelo discurso delas, não pela qualidade da informação, foram obliteradas pelo comportamento. Aí, rapaziada, hoje pela tarde o Dr. Paulo Musi estava fazendo aí uma participação em um podcast dos seus amigos mais próximos, o The Load Podcast, e inevitavelmente acabou entrando aí no tema polêmico sobre o vídeo do Rodrigo Góes, que furou várias bolhas e acabou transpassando o mundo da maromba, trazendo aí muita repercussão e ataques direcionados ao Paulo Musi. Confere aí algumas palavras que ele disse sobre isso, apesar de não ter citado diretamente o vídeo o Rodrigo Góes. Rapaziada, não esquece de deixar um like nesse vídeo e deixar o seu comentário aqui embaixo sobre a sua opinião sobre esse tema, que é o mais importante. E se inscrever no canal, já é? Tamo junto. Pinga na rede social, ele quer causar isso, mas ele não consegue. E assim, o que eu comecei a perceber? Que os caras, eles se matam pelos próprios argumentos deles, né? Veja, tem tanta gente que quer falar pra você que, você tava falando de polemização, no meu caso, o pessoal quer te polemizar. Tá bom, então vamos começar a pensar. O sujeito, ele entra lá e fala, você é mentiroso, porque você faz isso e aquilo. Vamos pegar o exemplo, por exemplo, de esteroide, tá? Tá bom, então, se eu só tomar esteroide e não treinar, eu tenho resultado? Não. Só colateral. Se eu estiver treinando e simplesmente começar a tomar esteroide anabolizante, é garantia que eu vou melhorar o resultado? Se eu perguntar isso para a pessoa que fala isso, ela vai falar a mesma coisa. Não, né? Não, né? Então, por que você fala que isso é o que dá a diferença para qualquer outra pessoa? Porque se nem mesmo você acredita que faça resultado mágico, né? E aí o que eu percebo? Eu percebo gente, e assim, uma coisa é hormônio, outra coisa é esteroide anabolizante. Eu tenho 44 anos de idade, eu não tenho mais idade de fazer ciclinho, irmão. Eu já contei essa história 1 milhão de vezes, eu fazia isso com 15, 16 anos, né? Passou a época, né? E hoje o que eu faço, né, ou como eu me cuido, não é uma coisa que, sabe, interessa para as outras pessoas, interessa só para mim. Até porque existe uma responsabilidade gigante, onde eu tenho preocupação até de falar como eu treino. Por quê? Porque se o cara for fazer o meu treino no outro dia, ele tem chance de se machucar. Se ele for fazer a minha dieta no dia seguinte, ele tem chance de não passar bem. Eu posso atestar que se fizer o treino dele, vai se machucar. Meu treinador tá falando. A gente pode até falar dele. Vamos, a gente vai falar. Não, a gente vai, mano, já tá aqui. Com certeza. Se eu falar, por exemplo, que quando eu tenho dor de cabeça eu tomo Tylenol, né? O que vai acontecer? Todo mundo que tiver uma dor de cabeça que me segue vai querer tomar Tylenol. São 8 milhões de seguidores, né? Pois eu estava conversando com o Pet. É uma responsabilidade absurda que você tem. Ele sabe se ele você tem... é um formador de opinião absoluto exato. Mesmo, né? Você sabe se ele tem uma cefaleia ou se ele está rompendo um vaso no cérebro, se ele está tendo um AVC, né? Como é que funciona isso? Então, eu tenho responsabilidade muito grande. As pessoas, elas não têm essa noção do nível de responsabilidade, do tipo de coisa que a gente pode falar. Isso não é uma questão para ser médico, isso é para ser responsável, né? Uma coisa, eu te falo, eu tenho determinados parâmetros que eu não passo. Eu tenho 44 anos de idade, eu tenho uma família, eu não vou disputar campeonato, eu não vou ficar fazendo ciclismo. Acabou de fazer 44, né? Parabéns. Muito Isso, obrigado, fez final de semana. Obrigado. Gostou do parabéns, parabéns personalizado lá? Foi, né? sensacional, sensacional. A galera é sacana. Eu mandei o primeiro original, mas o grupo. Não, mas lá... eu mandei o original. Meu parabéns foi original. Eu mando parabéns, ele todo bonito, todo mundo copia e cola mesmo parabéns pra ele. Não, mas meu não, meu original não, também. Pra contar a história pra galera, sempre que é aniversário de alguém, o primeiro que manda parabéns, todo mundo copia a mensagem. É mais legal. Mas para concluir isso, é essa questão, é uma responsabilidade gigante. Então eu não vou falar para você o que eu faço, mas eu vou falar para você o que eu não faço, né? Agora, se a pessoa ela se sente tão à vontade de ser tão especialista e falar o que as pessoas fazem ou não fazem, cara, por que elas não estão numa situação melhor que a minha? É isso uma das coisas que eu pergunto, né? Se você sabe tanto, por que você não tem a mesma... As pessoas não dão a mesma relevância para você e te devolvem o carinho que você empresta para elas? Do outro lado, se você sabe tanto a ponto de saber o que outras pessoas que você não conhece fazem ou não fazem, usam ou não usam, treinam ou não treinam, comem ou não comem, por que você continua com esse físico? Né? É simples, né? É óbvio.
né? Então... Mas essa, acho que é a estratégia mais antiga dessa galera, acho que chamavam de phishing, né? Que é o cara pegar um pouco da tua visibilidade e tentar ganhar visibilidade em cima dela. E ele vai conseguir isso, acho que da maneira mais fácil pra ele, é falando mal dessa pessoa. Mas porque... Belmiro, isso é cara, ruim, mas cara. atrai um karma. Horrível, é absurdo. Sabe por quê? Porque você só atrai as pessoas que têm esse tipo de comportamento. Quando você é um agressor, quem que você chama pra você? Só agressor. Pessoas são agressores. E essas pessoas, elas mudam do negócio assim, ó. Puff. Então, agora pode estar legal, chamou atenção. Pisa na bola na opinião dessas pessoas. Um dia desagrada elas. Desagrada elas só uma vez para você ver o que acontece. Essa que é a razão. E a gente tem exemplos práticos de pessoas que a gente viu crescer na internet fazendo isso e que hoje estão com menos seguidores que tinham nessa época. Se o intuito é ganhar seguidor, esse não é um caminho bom. Tudo que a gente tem de exemplo de pessoas que há 10 anos também a gente vem observando. E que assim... tinham tudo para ser pessoas tecnicamente muito boas, pessoas que acrescentassem alguma coisa, pessoas que tinham um discurso bom. E no final das contas, são pessoas que foram obliteradas não pelo discurso delas, não pela qualidade da informação, foram obliteradas pelo comportamento. Então a pessoa tem lá seus 300, 400 mil seguidores, né, ou seu 1 milhão de seguidores, ou seu 2 milhões, quanto for. Né? Só que aí não passa. Por quê? Quando você vai ver a proporção das pessoas que gostam de você e que não aparecem, das pessoas que você não faz diferença, mas elas fazem questão de deixar lá uma ofensa ou uma bobagem, cara, essa proporção é muito maior. E não tem um monte de hater te seguindo, né? Exato. Esperando qualquer vacilo seu pra ir lá e apontar, né? E não é, cara, se sei lá, 100 pessoas te xingam de um universo de 1 milhão, 2 milhões, 8 milhões de seguidores, 100 pessoas te xingam. Cara, e os outros 7.990.000, né? Não é porque eles não estão lá falando alguma coisa que eles não existem ou que eles não são importantes. É esse suporte. A galera, sabe... Mas você também tem os haters dos haters, né? Exato. Isso que é sensacional São os também. Hater do defensores, hater é né? sensacional. O cara né? chega lá pra falar qualquer besteira, vem aquela galera que te segue. Tá Estilo Peterson, assim, que dá uma resposta sempre engraçada. Não, perfeito. Mas a gente tem que lidar com isso, né? Você é muito maior proporção do que a gente, mas é algo... Quanto mais a gente cresce, mais vai ter gente querendo nos atingir e tirar um pedaço aí dessa... Eu acho que não é nem crescer, sabe, Homer? É quando você entrega as coisas, quando você, sei lá, abre a guarda e entrega alguma coisa, isso ofende as pessoas que não têm a mesma ousadia. Por quê? Porque isso é um ato de coragem. O que é coragem? É algo que você faz do seu coração. Aquilo está dentro de você. É diferente de bravura, né? Coragem é você expor quem você é. Bravura é com quem você é partir para cima da briga. A gente tem um ato de coragem, a gente não provoca briga, não é uma questão de bravura. Nós somos corajosos. Abrimos aqui, destrinchamos a informação. Olha, a informação é essa, minha opinião é essa. Se a pessoa tem outra opinião, se a pessoa tem outra informação, cara, tudo bem. Isso é a minha informação. Aliás, é a informação que nós dispomos e essa é a minha opinião sobre isso. Tranquilo. Agora, é o que eu te falei. Quando você tem a coragem de fazer isso, as pessoas que não têm a mesma capacidade, elas vão te atacar, porque é mais fácil te destruir do que elas melhorarem. Então Tentar, né? Porque é muito difícil. Algo consolidado é muito difícil ser destruído, né? Pois é. Eu, por exemplo, o Pet sabe, eu poderia ter um crescimento até mais rápido se eu adotasse algumas posturas, como deixar o Instagram aberto. Eu não deixo aberto para quem não me segue comentar. Então, quem não me segue não comenta nas minhas postagens. Também faço assim. Eu botei porque... a galera pra comentar agora tem que... pelo menos que a pessoa vai ter que te dar um follow pra te falar qualquer uns besteira. 2 anos, cara. Não, sabe por quê? E você tá certo. E mais, a pessoa ela tem que me seguir por semanas pra ela conseguir comentar. Ah, é? Sim. Por que isso? Porque você quer... Eu não sabia que tinha Você quer... Tem. Você coloca quantas semanas a pessoa tem que te seguir pra poder te comentar. Pra não poder botar só pro povo fazer isso. Porque tem uns caras que eu vejo que passa a seguir só para comentar. Então, e dá um follow logo depois. Exato. Não, você tem uma... E por que eu faço isso? Não é para tirar ninguém. É para... Tá bom, você tem uma opinião. Então, como eu faço live todo dia, então você vai me ver todo dia e isso vai consolidar a sua opinião. Você tem a sua opinião legítima. Agora,
Ofensa eu não aceito. Ofensa eu vou lá, bloqueio, tchau, cara. Sua ofensa não faz diferença pra mim. Né? Hoje nem sou eu mais que faço isso, porque, cara, sério, nem tenho tempo, não tem como. Não, eu acho que vou me aposentar e vou fazer esse. Vou pegar essa função. trabalhar pra ele. Vou trabalhar com música. O dia que eu quero rir, eu dou uma olhada nas outras séries. Mas vamos voltar para a parte do treinamento, né? Até não sei se essa relação, o início da musculação, teve essa proximidade.